Às margens do Mediterrâneo, uma cidade parecia desafiar o próprio tempo. Alexandria, um farol monumental, iluminava o horizonte. Navios chegavam de todos os cantos do mundo. E no coração desse colosso, havia um lugar tão grandioso que parecia impossível. A maior biblioteca que a humanidade já conheceu. Olá pessoal, e sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos viajar no tempo para desvendar um dos maiores mistérios da história. O que realmente aconteceu com a Biblioteca de Alexandria? Antes de começarmos essa jornada, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com os amigos e se inscrever para não perder nenhuma curiosidade incrível sobre o nosso passado. Acredite, a história que vou contar hoje vai te surpreender. Vamos lá! A Biblioteca de Alexandria não era apenas um prédio cheio de livros. Era um verdadeiro templo do conhecimento. Imagina um lugar onde as mentes mais brilhantes da antiguidade se encontravam. Seus corredores abrigavam centenas de milhares de rolos de papiro, guardando mapas de terras desconhecidas, tratados científicos revolucionários, poemas épicos, obras filosóficas e registros de civilizações inteiras. Sábios da Grécia, da Pérsia, da Índia e do próprio Egito se reuniam ali, debatendo sobre os segredos do universo enquanto estudantes dedicados copiavam textos à luz de lamparinas a óleo. Dizem que, ao entrar na Biblioteca de Alexandria, a sensação era de que o mundo inteiro, com toda a sua sabedoria, cabia em uma única sala. Era o centro intelectual do planeta. Se um navio chegasse ao porto de Alexandria com qualquer livro a bordo, por lei, ele era confiscado, copiado pelos escribas da biblioteca, e só então a cópia era devolvida ao dono. O original ficava para o acervo. Eles queriam tudo, todo o conhecimento humano reunido em um só lugar. Foi lá que Eratóstenes calculou a circunferência da Terra com uma precisão impressionante. Foi lá que Euclides escreveu os elementos da geometria. E foi lá que Herófilo fez descobertas sobre o corpo humano que só seriam redescobertas séculos mais tarde. Mas o que torna a história dessa biblioteca tão fascinante e, ao mesmo tempo, tão trágica, não é apenas o que ela guardava, mas sim o que foi perdido para sempre. E aqui começa o mistério. A destruição da biblioteca não foi um evento único, como muitos imaginam. Foi um longo e doloroso processo, uma morte lenta que durou séculos. A primeira grande tragédia aconteceu em 48 a.C., durante a Guerra Civil Romana entre Júlio César e Ptolomeu XIII César, cercado no Palácio de Alexandria, ordenou que incendiassem os navios egípcios no porto para bloquear a frota inimiga. O fogo, no entanto, se alastrou de forma descontrolada, atingindo os armazéns próximos e, segundo alguns relatos, uma parte da biblioteca, ou, mais provavelmente, um grande depósito de livros que ficava perto do porto. Rolos inteiros de conhecimento, talvez dezenas de milhares, viraram cinzas em poucas horas. Pense nisso. Tratados de astronomia, medicina, matemática e até mesmo relatos sobre tecnologias que poderiam ter mudado o curso da história desapareceram para sempre naquela noite. Mas a biblioteca sobreviveu a esse golpe. Continuou sendo um centro de saber embora ferida. No entanto, os anos que se seguiram foram turbulentos. O Império Romano passou por crises e Alexandria, como uma cidade estratégica, foi palco de muitos conflitos. Disputas religiosas começaram a ganhar força. Com a ascensão do cristianismo, o conhecimento pagão, que era a base da biblioteca, passou a ser visto com desconfiança e até hostilidade. Ideias que antes eram celebradas, agora eram consideradas perigosas. Textos foram destruídos, não pelo fogo acidental, mas pela intolerância deliberada. O que havia começado como um santuário da sabedoria universal virou alvo de tensões políticas e fanatismo. Um dos momentos mais sombrios ocorreu no final do século IV, em 391 depois de Cristo. O imperador Teodósio ordenou o fechamento de todos os templos pagãos do império. O Serapion, um templo magnífico em Alexandria, que abrigava uma biblioteca filha, com um acervo importantíssimo, foi invadido e destruído por uma multidão de fanáticos. Mais uma vez, uma quantidade incalculável de livros foi perdida. A biblioteca principal, já enfraquecida por décadas de negligência e conflitos, perdia mais um pedaço de sua alma. Por fim,
A estocada final, no século VII, os árabes conquistaram o Egito. Uma lenda famosa, mas provavelmente falsa, conta que o general Amer ibn al-As perguntou ao califa Omar o que fazer com os livros restantes. A resposta teria sido: se o que está escrito nestes livros concorda com o Alcorão, são desnecessários. Se discordam, são perigosos. Portanto, destrua-os. Segundo essa história, os rolos de papiro foram usados como combustível para aquecer os banhos públicos de Alexandria por 6 meses. A maioria dos historiadores hoje acredita que essa história foi inventada séculos depois como propaganda. Quando os árabes chegaram, a grande biblioteca, como instituição grandiosa, provavelmente já nem existia mais. Ela morreu lentamente, como uma vela que se apaga aos poucos, deixando para trás apenas fumaça e silêncio. A verdade é que ninguém sabe ao certo quando a Biblioteca de Alexandria deixou de existir. E talvez isso seja o mais trágico de tudo. Sua própria história se perdeu junto com seus livros. Não temos uma data, um evento final. Temos apenas uma ausência, um vazio gigantesco na história do conhecimento humano. O que restou foram ecos, fragmentos, cópias raras que foram preservadas por estudiosos em outras partes do mundo, como Constantinopla ou Bagdá. E claro, as lendas. Lendas sobre invenções incríveis que estariam descritas naqueles rolos perdidos. Máquinas a vapor primitivas, autômatos, mapas de terras desconhecidas e teorias científicas que estavam 1000 anos à frente de seu tempo. Será que os antigos gregos já sabiam sobre o heliocentrismo? A ideia de que a Terra gira em torno do Sol? Alguns textos sugerem que sim. Será que eles tinham tecnologias que nós nem imaginamos? Essas são perguntas que, infelizmente, talvez nunca possamos responder. A história da Biblioteca de Alexandria é muito mais do que um simples mistério arqueológico. É um poderoso lembrete de como o conhecimento é frágil e precioso. É a prova de que a humanidade pode, num piscar de olhos, perder séculos de sabedoria por causa da guerra, da intolerância ou da simples negligência. Quantos avanços poderíamos ter alcançado se aquele conhecimento tivesse sobrevivido? Estaríamos hoje colonizando outros planetas? Teríamos a cura para doenças que ainda nos afligem? Nunca saberemos. E, até hoje, cada arqueólogo que caminha pelas ruínas da moderna Alexandria, cada historiador que estuda os textos antigos, sonha com o mesmo pensamento. E se ainda houver algo escondido? E se, em algum porão esquecido ou enterrado, sob as areias do deserto, uma pequena parte daquela biblioteca estiver esperando para ser encontrada? A busca continua, alimentada pela esperança de que, um dia, possamos recuperar ao menos um fragmento desse tesouro perdido. Que você acha? Qual teoria sobre a destruição da biblioteca faz mais sentido para você? Deixe sua opinião nos comentários. Vamos adorar ler o que você pensa. E se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossas próximas viagens pela história. Muito obrigado por assistir e até a próxima.